Perfeito. Então, pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de apresentar agora o palestrante. Não, ele vai apresentar sozinho hoje, porque é um conteúdo que o Léo tem estudado bastante, tem feito algumas palestras a respeito do assunto, baseado em alguns livros e ideias que a gente tem ao longo desses 16 anos de atividade na área de saúde e atividade física. E aproveitem bastante. Eu sugiro ter ali uma caneta e um papel para anotarem algumas coisas. Claro que vai ficar gravada essa palestra para vocês poderem acessar posteriormente, mas eu acho bem interessante, às vezes, a gente fazer uma anotação ali, colocar num post-it ali no monitor, né? Eu acho bem legal. E se vocês tiverem dúvida, podem interromper a gente no momento que for, ou aqui pelo site, pelo chat também. E, Léo, agora é com você. Perfeito. Pessoal, boa tarde a todos. É um prazer bater esse papo com vocês, né? Acho que todos nos conhecem de bastante tempo. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, comentar. A gente vai iniciar a apresentação e explicar por que que nós escolhemos esse tema e sugerimos esse tema e por que que nós estudamos o tema mudança de hábitos, né? Acho que vocês já devem imaginar, mas todo ano tem as resoluções, o que que nós queremos fazer no próximo ano, metas. E aqui eu começo com um dado de 2019, mas tenho certeza que não mudou depois da pandemia. Foi uma pesquisa feita com 2.000 americanos sobre as metas de ano novo. E a gente observa que praticamente todas as pessoas querem mudar praticamente as mesmas coisas, né? Comer de forma saudável, se exercitar mais, perder peso, questão da saúde financeira, saúde mental, parar de fumar. E é justamente isso que nós trabalhamos aqui na G Laboral, né? Então, respondendo essa primeira pergunta, por que que a gente estuda a questão de mudança de hábitos? Porque embora todos nós, né, a maioria das pessoas queiram implementar novos hábitos, acaba sendo difícil muitas vezes ter um procedimento, uma organização para que a gente consiga concretizar essas mudanças. E além disso, estima-se que 40% das mortes prematuras sejam resultados de comportamentos que poderiam ser mudados. Ou seja, a gente sabe a importância, de mudar para a saúde, a gente quer mudar, mas muitas vezes a gente não consegue mudar. Então, nós estudamos alguns sistemas para poder facilitar esse processo de mudança de hábitos. Então, para começar definindo o que são hábitos, a gente vai fazer as definições de uma forma mais simples, tá? Para não ficar muito maçante. Hábitos são o padrão das nossas ações, né? A gente chama de default. O default é o padrão do nosso cérebro. E por que que a gente faz as coisas de forma automatizada? Por que que o nosso cérebro ele cria hábitos? Porque fazer as coisas de forma pensada gasta muita energia. É muito difícil, né? Se todo dia a gente for pensar como que a gente escova os dentes, que horas que a gente vai escovar os dentes, para cozinhar, o que que tem que fazer, para dirigir. Então, o cérebro já automatizou, muitas vezes já automatizou aquele caminho que você faz para chegar no serviço. Então, através dos comportamentos e das rotinas que nós fazemos repetidas vezes, de forma consciente, né? Quando a gente quer criar um hábito, ou até de forma subconsciente, a gente acaba automatizando algumas coisas. Então, a gente vai falar dos processos da criação de hábitos agora, mas basicamente os hábitos são os comportamentos automáticos do nosso cérebro. Bom, então como que nós criamos os hábitos? Isso aqui eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. São 4 passos, né? A gente tem um estímulo, esse estímulo ele vai gerar um desejo. O estímulo é uma informação que lá na frente prevê uma recompensa, né? Então, alguma coisa nos estimula. Para algumas pessoas, esse estímulo ele não vai gerar informação de recompensa, então ele passa batido, mas em outras pessoas ele gera um desejo. E esse desejo é a motivação para que você faça algo. Após esse desejo, essa motivação, geralmente a gente executa uma atividade, tem uma resposta, né? É uma ação, e gera uma recompensa.
Eu sei que falando tudo isso aqui fica confuso, então eu vou dar um exemplo para vocês entenderem como que basicamente funciona a criação de um hábito. Pode passar, Léo? Então, por exemplo, a gente acorda, o estímulo é acordar. E aí você quer acordar disposto. Então, o desejo é ter a disposição para aquele dia. E aí você toma uma xícara de café. A ação é tomar a xícara de café. Qual que é a recompensa? Você satisfez o desejo de ficar mais alerta e associa esse sentimento de disposição ao café. Então, aqui o ciclo foi completado, né? Isso aqui para quase tudo. Imagina uma pessoa que tem o vício no jogo. Ela ouve o barulho da máquina caça-níquel, é o estímulo. Isso desperta um desejo nela de jogar, ela joga, e a recompensa é aquela dopamina que a gente vai falar mais para frente. Vocês devem estar ouvindo bastante falar sobre a dopamina, que é um hormônio, que é o hormônio do prazer, né? E a gente geralmente faz as coisas que nos geram prazer ou satisfação. Pode passar, Léo. E aí vem a pergunta: se a gente quer, sabe o que é bom, a gente quer fazer as coisas certas, por que que é tão difícil mudar um hábito? Aqui a gente começa a responder. E qual que é a resposta? É o viés do presente. A gente sabe que é importante, mas não traz satisfação a curto prazo, muitas vezes fazer aquilo que a gente deveria fazer, ou que a gente gostaria de adotar. Essa satisfação está muito a longo prazo. Então, na nossa cabeça, a gente confia que o nosso eu do futuro vai executar aquela ação, mas o eu do presente, ele prefere aquele hábito que gera mais dopamina, é mais fácil, né? Ele é mais agradável. Então, qual que seria a ideia aqui para superar esse viés do presente? Procurar fazer aquilo que a gente já tem interesse em fazer, ou fazer de uma forma mais divertida. Dando um exemplo para vocês, a gente, lá para 2015, 2016, leu um artigo sobre as pessoas que faziam dieta e engordavam. Por quê? Porque a dieta não era prazerosa. Então a pessoa tinha uma força de vontade muito grande para vencer aquele período X de tempo. Passado aquele período, não dava mais para manter aquele comportamento. Não era divertido, não era feito de uma forma possível de fazer a longo prazo. Então, esse conceito de tornar as coisas mais divertidas, e aí a gente vai tentar deixar mais claro isso para vocês com alguns gráficos e informações, mas é lembrar que a gente não pode confiar muito na nossa força de vontade. A gente acaba se sabotando, achando que vai mudar lá na frente, ou na segunda-feira que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, mas muitas vezes fica difícil de fazer isso na prática. Essa informação aqui é uma informação nova, né? Que a gente achou muito legal. Existem três camadas de mudança de comportamento. A primeira camada é a camada dos resultados. E a grande maioria das pessoas para nessa camada. Então, naquelas resoluções de ano novo, eu quero perder 5 quilos. Eu quero ler um livro. Ela foca no resultado. Então, e às vezes a pessoa consegue aquele resultado. Só que ela não passa pela segunda camada, que é um processo. O que é o processo? É estabelecer uma rotina, se organizar a sua vida de forma que aquele resultado que você quer alcançar, ele esteja naturalmente integrado na sua vida. Então, você tem um processo, você tem uma organização. Então, implementar uma rotina de academia, uma dieta, isso é um processo. Mas só isso também não é o suficiente para você mudar um comportamento de verdade. E aqui vem uma coisa que eu queria que vocês marcassem, assim, que para mim foi um dos ensinamentos dessas pesquisas. Para mudar efetivamente, a gente precisa adotar uma identidade. O que é a identidade? É a sua imagem, é o julgamento sobre você. Então, por exemplo, uma pessoa que rói as unhas. Essa pessoa provavelmente está roendo as unhas por uma questão de ansiedade, aquele processo de estímulo, desejo, recompensa, né? A recompensa diminui a ansiedade. A pessoa que tem a identidade, eu quero ter as unhas bonitas, eu tenho as unhas bonitas, quer dizer,
na cabeça dela, ela vai estabelecer um processo para que quando ela for, ela vai ter o estímulo para roer as unhas, mas na cabeça dela a identidade é de uma pessoa que tem as unhas saudáveis e bonitas. E aqui um exemplo mais prático da nossa área, né? A gente tem visto, e vocês devem ter visto isso com uma frequência também, um boom de remédios para emagrecer, para ficar em forma. A gente, inclusive, prescritos, né, de uma forma desordenada, que vai atingir a primeira camada, que é a do resultado. E eu nem estou falando dos malefícios que isso pode fazer, tá? Porque aí é uma discussão bem ampla, mas imagina assim, a gente está focando no resultado. A pessoa não tem um processo estabelecido para emagrecer ou para se manter saudável. Agora, se a pessoa tiver a identidade, eu sou uma pessoa com escolhas saudáveis. Essa pessoa, quando for no restaurante, pode ser que não tenha aquela dieta que o nutricionista passou para ela, mas o que ela vai pensar? O que uma pessoa saudável comeria com as opções que eu tenho aqui? Nós, da área de saúde, hoje a gente sabe que tem muita informação sobre o que é saudável e o que não é saudável, né, com algumas novidades de tempos em tempos, a maioria das pessoas sabe o que é comer saudável e o que não é. Então, uma pessoa com a identidade, ela vai ter uma escolha dentro daquele processo melhor e vai ter um resultado a longo prazo mais satisfatório. Então, de onde vem a palavra identidade? Identidade, ela vem do latim, que é algo que se repete, é o ser que se repete. Então, se a gente quer ter um hábito saudável, a gente quer mudar um hábito, a gente vai precisar repetir sistematicamente aquilo para que isso se torne a nossa identidade. Então, marquem bem isso. E aí, a identidade, da mesma forma que ela é positiva, ela pode ser afetada pelos rótulos. O que é um rótulo? Ah, fulano é preguiçoso. Então, se ele é preguiçoso, é difícil ele criar uma identidade de uma pessoa ativa fisicamente. Então, a gente vai falar sobre as crenças limitantes também, mas cuidado com os rótulos que nós fazemos a nós mesmos e aos outros também, porque isso acaba mudando a forma de agir, inclusive com uma criança, né? A criança, desde pequena, você é tal coisa, então se eu sou tal coisa, eu vou por esse caminho. Então, esses livros, eles apresentam diversas pesquisas e exemplos, né? Essa foi uma grande evolução dessa área de hábitos. E uma delas, eles pegaram nos Estados Unidos, que tem um problema com o número de eleitores, que a eleição lá não é obrigatória, não tem sanção nenhuma. Então, muitas vezes as pessoas falam que querem votar, mas elas efetivamente não votam, né? Então, o desafio era aumentar o número de pessoas que votavam, e as pessoas que se declaravam eleitores, elas acabaram votando mais do que as pessoas que votam. Eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é a diferença de um eleitor de uma pessoa que vota? O eleitor, ele tem a identidade de uma pessoa que vai exercer lá o voto. A pessoa que vota, ela pode votar hoje, amanhã não, depois vota, enfim. Ela esquece, não é algo assim que está na raiz do que ela quer fazer. E um outro exemplo é da pessoa que quer parar de fumar. Então, você imagina uma pessoa que quer parar de fumar, se perguntarem para ela assim, você aceita um cigarro? Se a pessoa falar assim, eu estou tentando parar de fumar, é diferente de falar, eu não sou fumante. Se ela não é fumante, na identidade dela, ela já mudou. Já está claro que ela não é fumante. A pessoa que está tentando parar de fumar, ela tem um conflito, né, uma ambivalência ainda, não está claro. E aí vai precisar da força de vontade para não cair no vício, né, no hábito de fumar. E aí vem a questão que eu falei agora há pouco para vocês, as crenças limitantes. Então, a grande maioria das vezes, se não 100%, essas crenças são coisas da nossa cabeça. Então, eu não sou bom com tecnologia. No final de semana encontrei um parente numa festa, a pessoa já tem mais de 60 anos e abriu uma loja virtual. E ela falava, poxa, eu falava que eu não era boa com tecnologia. Realmente, talvez eu não fosse tão boa, mas eu melhorei. E estou aprendendo e cada dia eu aprendo mais. Então, você vê, uma crença limitante estava atrapalhando o desenvolvimento dela. Eu não sou bom em matemática, então eu não posso ter essa e essa e essa profissão.
Aí eu não sou uma pessoa diurna, então se eu não fiz exercício de manhã, ou não estudei de manhã à noite, que eu não vou conseguir. Então, a gente vai criando coisas para evitar com que a gente mude. E aí, a questão do grupo de apoio, o que que é importante? Muitas vezes a pessoa está querendo mudar, uma pessoa da sua família, um amigo seu, esse grupo de apoio acaba também reforçando uma crença limitante, né? Então, esse daí não dá certo. Toda vez ele fala que vai fazer e não faz. Se a pessoa está mostrando uma vontade de mudar, a ideia é dar suporte para que essa mudança aconteça. E provavelmente esse grupo de apoio vai ajudar a acelerar esse processo e manter o bom comportamento. Léo, só para também adicionar algo, acho que é importante isso aqui também como pai e mãe, né? Quando a gente quer implementar aí um hábito para o filho, né? Essa questão de dar suporte para a mudança, tentar desenvolver de uma forma para não ter essas crenças limitantes, né, Léo? Perfeito. Começa desde cedo, né? A criança é preguiçosa, não gosta de estudar. Não é que ela não gosta de estudar, é que, conforme a gente vai mostrar agora, tem outras coisas que são mais legais se, quando ela for estudar, a gente ficar dando bronca na criança, né? Então, aqui tem um modelo que eu acho muito didático, né? Era isso eu sentia falta. Esse modelo de um dos autores, que é o Fogg, aí vocês podem pegar o comportamento como um hábito, como sinônimo de um hábito. O que que é um comportamento ou um hábito? Ele é o resultado entre a motivação, a capacidade e o prompt. Por que que o Léo falou que talvez fosse legal anotar? Porque é muita informação, né? Inclusive, talvez tenha tanta informação que nem dê tempo de falar todas as coisas, mas acho que passando a ideia principal já vai valer a pena. No próximo gráfico aqui, a gente pode dar inúmeros exemplos. Vocês estão vendo na, na, na barra vertical a motivação e na horizontal a capacidade. Então, o comportamento, ele é o resultado entre a motivação e a capacidade. O que que é o prompt? Prompt é o gatilho. Você está com o seu celular, aí vem aquela mensagem do WhatsApp. Aquela mensagenzinha é um prompt. É algo que te lembra de fazer alguma coisa, é um gatilho, né? Então, nesse gráfico, vocês estão vendo uma curva que é a linha de ação. Então, quando que a gente vai conseguir fazer algo e quando que a gente não vai fazer? Eu vou dar um exemplo. Imagina, é, você mexer no celular na sua cama. Mexer no celular, a capacidade é fácil. Acho que vocês concordam comigo, né? Não exige nada para mexer no celular. É só pegar o celular, a gente está acostumado, passa o dedo e já está lá. Então a execução fica muito fácil. E a motivação é alta, né? Porque é algo que dá prazer para a gente, tem a dopamina. Então, esse hábito aqui, chegou uma mensagenzinha, você está na cama, piscou, provavelmente você vai ficar no celular. Então, com esse prompt, vai dar certo. Agora, imagina a seguinte situação. Você quer reduzir esse hábito, é uma coisa que eu quero mudar. O que que você pode fazer? Dificultar a capacidade, deixar mais difícil. Então, se o seu quarto, onde está a sua cama, o celular está lá, você pode deixar o celular na cozinha. Bom, ficou mais difícil, vai ter que levantar, pegar o celular, mesmo se chegar um prompt ali, está longe, você não vai perceber. Então, aumentou a dificuldade, ficou mais difícil, mesmo que você tenha uma motivação grande, você aumentou a dificuldade, né? A execução ficou mais difícil. Então, provavelmente, isso vai ser mais difícil de acontecer. Um outro exemplo, uma mãe que tem algum problema com o filho, a motivação é alta, né? É a saúde do filho. Por mais que seja difícil fazer qualquer coisa aqui, a execução for difícil, a motivação é muito alta para que aquilo aconteça. Então, com esse gráfico aqui, eu acho que é uma lição de casa para todo mundo que quer mudar o que for, né? Facilitar, né? Aumentar a motivação nem sempre é tão fácil, mas colocar o gatilho certo, que a gente vai dar algumas dicas de gatilho aqui, e mexer na capacidade é fundamental. Então, por exemplo, eu quero fazer atividade física, mas eu não consigo fazer 20 flexões de braço.
A execução de 20 flexões de braço é difícil. Mas se eu fizer duas talvez eu consiga. Eu não consigo correr 10 quilômetros, mas talvez eu consiga caminhar daqui até o estacionamento. Então você facilita, e aí já entra aquela questão das crenças limitantes. Mas isso daí não adianta nada. A resposta vem em breve. Os hábitos, eles são exponenciais. Então, a gente não vai mudar algo. Para que algo mude, ele precisa começar, né? Então, os dois modelos que eu acho mais interessantes são esses dos microhábitos e dos hábitos atômicos. Como que eles sugerem para a gente iniciar um processo de mudança? Eles chamam de momento âncora. O que que é o momento âncora? É algo que você já faz. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero passar o fio dental nos dentes. Então, esse é hábito que eu quero adotar, é o novo microcomportamento. O que que eu já faço? Eu escovo os dentes 3, 4 vezes por dia. Então, toda vez que eu escovar os dentes, eu vou passar o fio dental em um dente. Novamente, cuidado com as crenças limitantes. Não vai adiantar nada passar o fio dental em um dente. Não vai adiantar nada fazer uma flexão de braço. Comece. Muitas vezes você passou o fio dental num dente só, você vai falar, poxa, mas estava parecendo tão difícil passar o fio dental. Já que eu passei em um, eu vou passar em 4. E não precisa ter pressa para fazer essa mudança. O importante é começar. Então, momento âncora. Escovar os dentes, o novo microhábito. Passar o fio dental, que é algo que eu quero fazer. E eles falam da comemoração instantânea. Por que a comemoração? A comemoração ela faz parte para você finalizar aquela questão da recompensa. Muitas vezes vai parecer que isso não. Mas tudo bem, fiz lá, escovei o dente, passei o fio dental e daí? Né? Quando você relaciona isso a algo positivo, geralmente isso é fixado na sua cabeça, é fixado no seu processo. E um desses livros tem lá mais de 50 exemplos de comemoração. Né? É algo que remete a algo positivo. E, se possível, que gere algum brilho, né? Alguma coisa que seja, poxa, eu venci. Né? Muitas vezes a gente se compara com outras pessoas que parecem que fazem coisas muito maiores do que as nossas, mas aquilo para a gente foi uma vitória, então comemore. E aí, o que seria um exemplo? Eu quero tomar os meus remédios de manhã, mas eu esqueço. Enfim, ou qual que é o momento âncora? Depois que eu tomo minha xícara de chá ou café, enfim, coisa que você faz todo dia de manhã, eu tomo meus remédios. Tenho certeza que no terceiro, quarto dia aquilo já está na sua cabeça. E aí a comemoração que ele sugere aqui é aquele positivo, né? Conseguir, assim, olha no espelho e conseguir. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, pô, coisa besta, tal, né? É meio ridículo. É o que ele fala no livro e é a impressão que eu tive quando eu li isso. Mas começando a colocar em prática, eu tenho certeza que isso vai ficar mais natural. E aí também esse processo de micro hábitos, de âncora, eles chamam de empilhamento de hábitos, né? Então, eu dei o exemplo de 2 hábitos aqui, mas você pode colocar 3, pode colocar 4, e assim por diante. Você vai montando uma cascata das coisas que você quer implementar na sua vida. Pode passar, Léo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário até então, Já tá na tela aí, né, Léo? É isso aí que você vai falar. para mim está no slide de. Tá, passou. Perfeito. Então, o que que eles falam? Para começar um novo micro hábito, esse micro hábito ele não pode passar de 2 minutos. Por quê? Você não pode melhorar alguma coisa que não existe. Então, a gente vai pensar assim, poxa, se até hoje eu não fiz tal coisa, deixa eu começar devagar. Então, por exemplo, passar o fio dental em apenas um dente, fazer 2 flexões de braço, ler 2 páginas. Eu quero ler um livro. Calma, lê 2 páginas do livro, lê 5 páginas de um livro. Eu quero correr. Primeiro coloca o tênis, né? É algo muito micro mesmo, muito simples, mas às vezes aquilo parece ser tão difícil que depois que a pessoa coloca o tênis, eu já coloquei o tênis, agora eu vou dar uma caminhada. Depois que eu passei o fio dental no dente, eu vou passar em 4, 5. Fiz 2 flexões,
aquele gráfico que eu mostrei do FOG. Ficou fácil fazer 2, então vou fazer 3, vou fazer 4. E aí o que eu já comentei, evitar as crenças limitantes. Poxa, isso é ridículo, 2 flexões não vai mudar nada, ler 2 páginas não é nada, e assim por diante. Bom, tem, quando a gente fala de hábito, assim, tem muita informação hoje em dia, e eu vou falar um pouquinho do que a gente acha que é o mais importante. Primeiro, eu demoro X dias para criar um hábito. Por que que a gente... Não existe um consenso de quantos dias, por vários motivos. Primeiro, cada pessoa reage de um jeito, cada hábito funciona de uma maneira. Pode ser que para uma pessoa demore X dias, para outra pessoa mais ou menos, mas um dos autores fala o seguinte: dá um celular para uma criança e vê em quanto tempo ela demora para criar o hábito de ver. Muito pouco. Tá? Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo. Por quê? É algo prazeroso, joga a dopamina lá para cima e é fácil de executar. Então, é algo assim que nos ensina que se o processo de deixar algo vitorioso, sucesso, prazeroso, vai abreviar a construção dos hábitos. A questão da dopamina, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o nosso cérebro, ele busca o prazer, né? O prazer e a sobrevivência. Então, fica mais fácil a gente dominar e repetir aquilo que é gostoso. Por isso que tem livros que falam assim, você fala, fumar é a pior coisa do mundo, tal, mas aí a pessoa fuma e ela se sente bem com aquilo. Então é contraditório na cabeça da pessoa, né? O açúcar faz mal, sim, faz mal, mas, enfim, na festa tem açúcar, tem várias coisas que estão. A celebração tem açúcar, então tem que tomar cuidado porque a dopamina dá uma mensagem diferente para a gente. O terceiro ponto sobre a formação dos profissionais que falam sobre isso. Quando a gente começou a estudar essas coisas, poxa, nós somos da área de saúde, vamos falar de hábitos, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso a gente conseguiu explicar por que que a gente estuda. Qual que e tem muita gente que fala, né, fala para vender alguma coisa, ou cria dificuldade para vender outra coisa. Qual que é a formação de quem trabalha com isso? Geralmente é a pessoa da área de psicologia, da psicologia positiva, mas tem muito guru que fez de tal forma, fez um método e quer vender. A questão do coaching, eu tenho uma formação em coaching, né, que eu fiz justamente depois que eu li esse artigo, que as pessoas que faziam dieta engordavam, eu não me conformei como que isso, eu e o Léo tivemos uma formação muito técnica, né? Como que isso podia ter o efeito contrário? E aí, a ideia do coaching é facilitar o processo de mudança das pessoas. É claro que, assim, tem muita gente que fala que fez coaching e o cara fez lá 3, 4 horas de um guru. Então, tomar cuidado, porque, e até mais um dos motivos que a gente quis falar sobre isso, porque também quando não dá certo alguma coisa, a força de vontade para recomeçar é muito maior. Então, a gente quis sistematizar um modelo para que dê certo. O quarto Só, ponto, só queria fala, acrescentar, Léo, esse estudo ele é muito embasado nos artigos, nas experiências da terapia cognitivo-comportamental. Então, quando você pega, por exemplo, jornalista falando a respeito, você pega mesmo pessoas de outras áreas, é porque muitas vezes essas pessoas, como os jornalistas, eles têm uma forma de escrever, uma forma de passar esses estudos com um pouco mais de didática, as pessoas entendem mais, transforma aquilo que é científico naquilo que é palatável de forma de ler um texto, de ver um gráfico, né? perfeito, Léo. O quarto ponto, se você quer mudar um hábito, que você possa se cercar das pessoas que têm aqueles hábitos que você quer. Então, a pessoa que corre, se você tem um grupo de amigos que correm, eles vão falar sobre o tênis, sobre a prova, sobre a alimentação, sobre o sono. Eles vivem aquilo, né? Fica mais fácil. Então, se você quer fazer dieta, talvez o grupo do churrasco ali não seja
tão fácil, porque o pessoal está num outro caminho. E aí a gente fala sobre ambiente, isso envolve um pouco o ambiente. Aqui está até agora eu falei um ponto, são muitas informações, mas um ponto que eu acho muito importante é a identidade, e esse é o segundo ponto. Se vocês forem marcar de tudo que a gente vai falar aqui, a identidade é o primeiro e esse é o segundo, que é a relação entre movimento e ação. Qual que é a diferença de movimento e ação na questão da mudança de hábitos? A pessoa que está em movimento, ela está no processo. Então eu quero me alimentar de forma saudável. Então a pessoa vai procurar uma dieta, vai ler, vai conversar sobre o assunto. Ela está em movimento, ela está procurando adotar aquela mudança. Mas o que seria a ação? Fazer a dieta efetivamente. Qual que é a diferença do movimento e da ação? O movimento, ele é mais confortável, porque ali você não falhou. Você está lendo, é tudo positivo, é tudo mais tranquilo. É gostoso. E isso preenche o cérebro de uma forma que você acha que você já está no caminho completo. Você está no caminho, mas o mais importante é colocar em prática. Por exemplo, toda a palestra de hábitos tal, é muito legal, mas o que é difícil? Colocar em prática. Então, é a fase da ação. E o mesmo exemplo, eu quero fazer exercício. O tênis tal, eu converso com o professor tal, tal coisa mais saudável, mas a ação é fazer o exercício. Então, o objetivo final, e aí, saber que quando você entra no estágio da ação, pode ter uma certa frustração, né? E saber lidar com isso. Um outro exemplo sobre a questão, como que o hábito ele muda através da repetição. Eles fizeram um estudo com o cérebro dos taxistas. O cérebro dos taxistas, eles tem uma parte chamada hipocampo, que é a área responsável pela memória espacial. A memória espacial do taxista, ela é maior, o hipocampo é maior do que o dos não taxistas. Por quê? Porque eles exercitam isso com mais frequência. E aí, quando esses taxistas se aposentaram, o hipocampo diminuiu. Ou seja, qual que é a mensagem aqui? Exercite, repita, que essas coisas vão lá na frente diferenciar, né? Vão criar um resultado para você. O segundo ponto, que corrobora com o primeiro. O período que você faz as coisas não é tão importante como o número de vezes. Então, a ideia é repetir. Não adianta fazer uma vez, um tempão, é fazer um pouco, sempre, e na medida do possível, de forma organizada. Terceiro ponto, que entra naquele gráfico lá que eu mostrei para vocês. Celular, TV, os e-mails, a gente executa quase sem esforço. Então, colocar dificultar esses hábitos, aumentando a dificuldade deles, né? Como eu falei ali, a TV, você pode tirar a pilha do controle, os e-mails, estabelecer ver de tanto em tanto tempo. E aqui uma parte positiva, por exemplo, academia. Eu quero fazer academia. Vai ficar mais fácil fazer academia se eu colocar a academia no caminho que eu já estiver, ou perto da minha casa, no meu prédio, eu moro do lado do parque. Se você tiver que sair, se deslocar, ir até lá, aí chove, tem trânsito, dá preguiça, cheguei em casa, enfim, é facilitar aquilo que você quer fazer. E aí, uma outra coisa, adição por subtração, é melhorar tirando as coisas, né? Tem um livro que chama Essencialismo, que é muito legal, eu recomendo, fala sobre essas coisas aqui, entre outras, mas remover o esforço desperdiçado. Então, muitas pessoas falam assim, não consigo, eu não tenho tempo. Mas se você for ver quanta coisa que você faz que você poderia não fazer, é, vai fazer com que sobre tempo para que você faça as coisas principais, né? Pode passar, né? Bom, eu falei de duas coisas, né, importantíssimas. As próximas duas são a terceira. Quando você quer mudar algo, você ajuda as pessoas a fazer o que elas já querem fazer. Então, por exemplo, eu quero fazer atividade física. Eu não sei dançar. Então, se o Léo chegar para mim, Léo, vamos dançar. Pode ser uma crença limitante minha, eu não sei dançar, mas é mais difícil dançar do que
um esporte coletivo, que eu gosto. Então, a pessoa que quisesse fazer com que eu mudasse, poderia entender aquilo que eu já gosto de fazer, vai ficar mais fácil. E a segunda coisa, ajudar as pessoas a se sentirem bem-sucedidas. Por isso que a gente falou de crença limitante, por isso que a gente falou de diminuir a capacidade. Tudo, tudo que está relacionado ao sucesso, a gente faz. Tudo que está relacionado ao fracasso, uma coisa negativa, a gente se afasta, né? A gente não quer falhar. Então, tem um estudo com os voluntários do Wikipedia, né? Não sei se vocês sabem, o Wikipedia é aquele sistema de informação que as pessoas vão adicionando, né? Então, eu falo sobre aquilo que eu gosto, e quando as pessoas recebiam elogios ou prêmios, elas voltavam a escrever com mais frequência do que aquelas que não recebiam. Então, esse é o terceiro ponto, né? Procurar fazer aquilo que é agradável e trabalhar no sucesso. Depois, tem a questão da força de vontade. Tem até um livro que fala sobre isso que eu não li ainda, mas lendo as indicações, a gente não pode confiar na força de vontade. Por exemplo, você quer diminuir tal hábito. Eu quero parar de comer doce. Vou na padaria. A padaria você chega naquela prateleira, tá cheia de doce bonita. Aí, tudo bem, consegui vencer. Aí chega sua esposa, seu marido, seu filho. Ah, você não quer um pedacinho? Quer dizer, a sua força de vontade vai chegar uma hora que você já quer aquilo, né? Então é gostoso. Então tentar evitar, não confiar na sua força de vontade se você quer mudar tal coisa. E aí o micro, né, que é o micro hábito, ele não depende da força de vontade, porque você consegue fazer quase tudo o que você quiser mudar se você diminuir a execução dela. Outra coisa, as pessoas acham que elas não têm motivação, mas muitas vezes o que falta é a clareza. Então, assim, por exemplo, eu quero fazer atividade física, mas vou fazer em qual local? Que horas? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Ah, eu vou fazer, mas eu vou na academia ou vou no parque? Ah, mas e se tal coisa? Se você já souber o que você vai fazer, é muito mais fácil de fazer do que se você ficar pensando, com qual roupa que eu vou, mas... Então, deixar, e depois a gente vai falar de uma técnica que é o agendamento, que vai facilitar isso. E a questão da motivação, muitas vezes, está relacionada ao ambiente. Então, se o ambiente estiver formatado, que é o exemplo da padaria que eu falei, se ele estiver propício para você fazer algo, vai ficar mais fácil. Você vai brigar menos com as coisas do ambiente, né? Ele vai te ajudar ou vai te atrapalhar. Tem aqui dois testes de personalidade, porque diversos estudos mostram que as pessoas mudam de formas diferentes. Tem aqui um link para fazer um dos testes e o outro, depois, quem quiser, a gente passa também, dá para fazer. Eu vou falar desse primeiro, que são as 4 tendências. A primeira tendência é o sustentador. Quem que é o sustentador? É aquele que reage positivamente aos estímulos internos e externos. Essa pessoa, ela muda e mantém os hábitos com mais facilidade. Então, muitas vezes você fala assim, mas essa pessoa é fácil. É um tipo de personalidade que ela tem a motivação interna de fazer as coisas e também quando as pessoas contam com ela, ela também faz. O segundo ponto, que é o questionador. O questionador, ele é motivado internamente. Então, assim, é aquela pessoa que vai querer saber o porquê da dieta, é, vai querer saber as informações, para se convencer de que aquilo é importante para que ela mude, e aí sim ela vai mudar. Se for alguém positivo para um questionador, não vai funcionar. O questionador, ele, por mais que o outro tenha lá um cargo, um médico, bam, 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 se a pessoa não acreditar, ela não faz. O condescendente é aquele que é motivado externamente. Então, ela não se preocupa tanto com o que ela quer, mas mais com o externo, assim. Então, por exemplo, um grupo de corrida para essa pessoa é legal, então, se tem outras pessoas correndo, essa pessoa vai fazer, tem outras pessoas fazendo aula, ela vai fazer. Então, ela gosta do ambiente, da motivação externa. E por último, é o rebelde. O rebelde, ele não reage bem nem ao interno e nem ao externo. Então, é mais difícil do rebelde mudar os hábitos, mas, novamente, não encare isso como uma crença limitante, né? Então eu sou rebelde, não vou mudar. A pessoa que quer facilitar a mudança de hábitos do rebelde é tentar entender que ele vai decidir
da forma com que ele vai fazer. Então, passar informações, conversar a longo prazo, essa pessoa vai achar uma estratégia de fazer aquilo que é importante para ela. Bom, alguns pilares do hábito, né? Eu cheguei a passar sobre isso rapidamente. Mas o monitoramento. Então, hoje em dia, a atividade física tem os relógios, tem os aplicativos, tudo que você monitora ajuda, por quê? Evita que você esqueça. Então, vamos supor, eu vou começar a caminhar. Eu baixo lá o Strava, que é um aplicativo de caminhada, corrida e bike. O Strava ele vai me ajudar a monitorar o que eu estou fazendo. Então, ele vai permitir uma visão desse processo desde o início até eu criar a identidade que eu sou uma pessoa que faz corrida, caminhada, enfim. Então, ajuda esse processo de monitoramento. Porque muitas, eu fiz hoje, depois fiz depois, aí vira aquele cara, aquele que vota, aquele que faz atividade física, mas ele não é um corredor, ele não é um praticante, né? A segunda coisa que eu falei também é o agendamento. Vocês devem lembrar quando a gente falou da matriz lá de Eisenhower, do que é importante, do que é urgente e tal. Qual que é a ideia do agendamento? Ó, eu faço atividade física das 7 às 8 da manhã, segunda, quarta e sexta. Tá na minha organização. Então, eu já sei que aquele horário eu vou fazer isso, tanto para bloquear a minha agenda, é claro que se aparecer uma coisa muito urgente, que eu tenho que fazer agora, aí eu faço depois, mas tendo na minha agenda fica mais fácil de colocar isso como um hábito. Conveniente, que é o exemplo de tornar fácil. Então, quero comer mais frutas, tem que ter fruta na geladeira, né? Não adianta você querer comer fruta, abrir a geladeira e aí tem refrigerante e tal. Então, deixar mais conveniente aquilo que você quer fazer e mais inconveniente aquilo que você quer evitar. Então, eu quero parar de comer doce, mas tem doce no meu armário. Eu vou abrir o armário e na terceira vez vai ficar difícil. Planejamento. Então, pensar aquilo que você quer fazer vai eliminar a necessidade, eu já falei isso para vocês agora há pouco, de pensar aquilo que você vai decidir fazer, né? Então, já sei, está planejado fazer desse jeito, esse é o caminho que eu vou seguir. Bom, aqui tem uma coisa que eu acho muito legal, que uma das estratégias de mudança é o recomeço. O que é o recomeço? É um período que tem mais chance de você conseguir mudar alguma coisa. Por quê? Porque ele permite com que você esqueça os fracassos passados. Então, eu estou recomeçando hoje. O que eu já fiz, tudo bem, já foi. Estou recomeçando. Nenhum hábito antigo vai jogar contra mim. Não sei se vocês lembram também, a gente falou no processo de mudança de comportamento. Tem uma fase que a pessoa nega, tem uma fase que a pessoa não quer fazer, está pesando se vale a pena ou não, mas tem uma fase que a pessoa já quer fazer. Então, essa fase que a pessoa quer fazer, ela está preparando para entrar em ação. Se o recomeço casar com essa fase de preparação, muitas vezes o hábito ocorre. Então, é um período crítico para que uma coisa aconteça. Aí, uma outra coisa é a zona de conforto. Às vezes é bom a gente sair da zona de conforto para poder mudar. Por exemplo, teve um estudo, não, uma situação, teve uma greve no metrô de Londres. E as pessoas não puderam pegar o metrô. E nesse dia elas tiveram que caminhar até o trabalho. Depois desse evento, o número de pessoas que caminharam aumentou. Por quê? Elas tiveram acesso a outras alternativas. E é isso que a gente faz na empresa aqui também. A gente faz alguns eventos de caminhada, alguns eventos diferentes. Para quê? A pessoa vivencia, a gente tem vários e vários casos ao longo desses 16 anos, vivenciou, gostou, que aí é importante trabalhar no sucesso. Não adianta a pessoa também, ela vai exposta lá e sai muito da zona de conforto de forma com que ela não tenha o sucesso. Qual que é a desvantagem do recomeço? Muitas vezes o recomeço ele prejudica um hábito que você já tem. Então, por exemplo, aquele feriado prolongado, as férias, aí muda e aí você acaba criando um outro hábito. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas é importante que é uma outra estratégia de mudança que é o comprometimento. Muitas vezes, quando a gente fala que vai fazer uma coisa, a gente cria uma identidade com aquilo e um custo para o fracasso. A gente chama isso de dissonância cognitiva.
Então nós, seres humanos, a gente tem um esforço muito grande para evitar uma contradição interna, né? Então, se eu falei que eu vou dar uma palestra aqui para vocês, pus o meu nome, eu vou estudar, porque eu não quero chegar aqui e falar alguma coisa, poxa, ela tá falando besteira, né? Perdi meu tempo, poxa, né? Então, eu me comprometi a que isso ocorresse. Agora, o que eu acho mais legal disso é um comprometimento menor. Então, tem um estudo que juntar US$ 5 por dia foi mais efetivo do que juntar 35 por semana e 150 por mês. O que eles fizeram? Eles fracionaram o comprometimento. Se pensar assim, 35 por semana, às vezes a pessoa na sexta-feira, peraí, vou juntar aqui 35, aí já não deu. E 150 por mês, pior ainda. Agora, 5 por dia, pô, então vou economizar aqui em tal coisa, sobrou ali 5 de hoje, 5 de amanhã, e aquilo que a gente falou, repetir com mais frequência, né? Pode passar, Léo, por favor. A gente usou a palavra preguiça porque é o nome que eles usam aqui, mas qual que é a ideia? Aquilo que você quer fazer é usar o caminho da menor resistência. Então, tem um estudo na Penn Medicine que eles queriam aumentar o número de prescrição de medicamentos genéricos. E mesmo os médicos sabendo disso, não acontecia. O que o programador fez? Ele programou na prescrição médica a opção padrão como remédio genérico. Então, o custo da mudança, né, tinha uma resistência maior para escolher o medicamento padrão. Então, isso fez com que aumentasse 98% o número de prescrição de genéricos. E aí um exemplo prático. Eu quero juntar dinheiro. Se você for pensar, então dia tal entrou meu salário e pago isso, o que sobrar, o que seria mais efetivo? O caminho mais com menos resistência. Um débito automático para a previdência privada, por exemplo. Dinheiro caiu, já entrou ali, não exige nenhum esforço para que isso aconteça. A questão da autoconfiança, né? E aqui tem uma coisa que eu acho bem interessante também. Bom, a gente sabe que a nossa confiança ajuda a mudar os comportamentos. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Dar conselhos. Quando a gente dá conselho para alguém, a gente acaba passando a informação que a gente acredita que aquela pessoa não consiga fazer sozinha. Então, cuidado, né, na questão, é claro, a gente dá conselhos na melhor forma possível, né? E isso aqui é no sentido de mudança de hábitos, né? Tem outros cenários que a gente com certeza dá conselhos porque nós somos especialistas naquilo ou temos mais experiência. Mas o mais interessante que eu acho é que quando a gente dá conselho para os outros, aumenta a nossa autoconfiança e cria um comprometimento com aquilo que a gente falou. Então, se eu sou professor de educação física e eu falo, ó, Léo, corre que é saudável para você. Eu vou me sentir incoerente se eu não correr também, né? Eu vou criar um vínculo. E eles usam muito isso nos alcoólicos anônimos, né? Depois que a pessoa chega no nível, ela vira um mentor, ela aconselha os outros, mas é muito mais para ela manter aquele hábito do que para os outros. E aqui, uma outra coisa que é muito interessante, que eu tenho certeza que todos vocês já passaram por isso, eles chamam de efeito que se lasque, né? Que é o quê? Eu prometi que eu ia parar de comer doce. Cheguei na festa ali, comi uma torta de maçã. Bom, agora que se lasque, já comi a torta de maçã, eu vou comer tudo, porque eu já falhei. Então, tem um método que a gente vai falar para vocês para evitar esse efeito que se lasque. Mas eu vou falar depois, tá? Conhecer o adversário. Eu falei lá no começo do livro do Agassi, né? Por que cada pessoa muda de uma maneira diferente? Porque cada um tem um adversário diferente, cada um tem uma fraqueza diferente, uma dificuldade diferente. Então, é entender qual que é o seu adversário e o seu desafio para poder mudar. No livro do Agassi, o Agassi era um tenista dos melhores, né? Da época dele, foi lá um dos 3, 4 melhores. Só que ele começou muito agressivo. Então ele fazia os pontos, né, a bola na linha, forçando demais, e muitas vezes acabava perdendo jogos que ele poderia ganhar. Até que ele teve um técnico que era um ex-jogador, que era muito pior que ele, que era o Gilbert,
que conversou com ele e mudou esse estilo. Qual que era a fraqueza do Agassi? Era o excesso de agressividade nos pontos finais. Então, combatendo essas fraquezas, o Agassi foi menos agressivo e passou a ganhar muito mais vezes. Então, é só um exemplo da gente conhecer e a gente acaba, se a gente fizer um planejamento, sentar para pensar, a gente sabe o que é o que nos atrapalha. Tá acabando, pessoal? Eu vou falar da gamificação. Gamificação é mudar as coisas de forma lúdica. Isso pode ajudar a envolver as pessoas, mas pode ter um efeito adverso se as pessoas encararem isso como algo obrigatório. Então, os caras estão me enganando com essa gamificação, eu não vou fazer isso. Mas, se for feito da forma correta, pode criar um benefício, né? E as empresas usam muito isso, para que seja prazeroso. A questão do essencialismo, tem um livro inteiro sobre isso, e eu vou passar também rápido sobre isso, porque acho que tem uma coisa que é mais interessante. Mas, assim, o que é essencial? Dormir. Se vocês forem marcar aqui, esse é o quarto ponto. O que é essencial? Dormir. Um outro livro chama de Hábito de Base. Então, a primeira coisa que você tem que mudar na sua vida, se você quer ter mais qualidade de vida, é dormir melhor. É um hábito de base. Então, é essencial, e hoje em dia tem algumas coisas contraditórias, durma menos e tal, enfim, já falamos sobre isso também. Tem outras coisas, como o que não for um sim óbvio, é um não óbvio. Ele fala do essencialismo. Se está na dúvida, é não, na sua organização. E esse não, ele chama de ousar, que é um ousar, um não com elegância, não precisa ser mal educado, tudo não, né? Eu e o Léo a gente conhece, né? Tudo é uma pessoa que tudo não. Mas é um não com elegância, por quê? Para você se organizar, para que você tenha mais tempo para fazer as suas coisas. Um outro problema é quem coloca tudo na agenda. Você colocou na agenda, tem que sair outra coisa, né? Não dá, chega uma hora que existe um limite para fazer as coisas, né? E aí, o quinto ponto mais importante é o limitar. Então, quando alguém te pedir algo, verificar se realmente você consegue fazer aquilo, se é um favor, ou se você está chamando essa responsabilidade para você de forma com que vá te atrapalhar nos seus objetivos. Bom, é isso que eu queria falar para vocês. Eles chamam de mulligan. Ali atrás a gente falou de efeito que se lasque, né? Teve um estudo aqui que eles pegaram uma tarefa chata e separaram em três grupos. O primeiro grupo fazia isso todos os dias. O segundo grupo fazia 5 vezes por semana. E o terceiro grupo era para fazer 7 vezes por semana, mas eles podiam falhar 2 dias. Então, 2 dias eles podiam falhar. Qual foi o resultado? O grupo que fez 7 vezes por semana teve sucesso de 21%. O grupo de 5 vezes por semana teve um sucesso um pouquinho maior, 26%. Agora, o terceiro grupo, que é o grupo de 7 vezes por semana, e podia falhar 2, vocês concordam comigo que é a mesma coisa do que o anterior? Se ele pode falhar 2, ele vai fazer 5 vezes por semana. Ele teve o dobro de sucesso. E qual que é a moral da história aqui? Abrir um espaço para a emergência, né? Para o fracasso. Fracasso faz parte. Então, é o negócio da comida ali. Poxa, eu vou numa festa, eu vou comer alguma coisa. Exercício físico, vai chegar um dia que não deu para fazer. Mas ficar a longo prazo, para o nosso ego, para a nossa mudança de comportamento, isso é provado que dá certo. Então, tenha um espaço para falha, né? Finalizando aqui, a questão do compromisso, e o pacto de Ulisses, né? É dificultar e evitar aquilo, é dificultar e evitar aquilo que você não quer fazer, né? E facilitar aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, para criar um compromisso, eu quero aprender a tocar violão. Eu já vou pagar o professor antes. Por quê? Porque se eu quero, mas eu vou fazer depois, aí aparece alguma coisa, depois eu faço. Se eu já pago antes, eu criei um compromisso. Já paguei, agora eu vou fazer. É um compromisso para que eu desmarque. E a questão do Ulisses, Ulisses é aquela história da Odisseia, que tinha o canto das sereias, né? Você já deve ter ouvido falar do canto das sereias. Então, quando eles ouviam o canto das sereias, eles batiam nas rochas. E já sabendo disso, o Ulisses pediu para que amarrassem ele
no navio para que ele, mesmo ouvindo o canto das sereias, ele não batesse nas rochas. Então, é criar um empecilho para que você não dependa da sua força de vontade que você vai falhar. E aí, essa parte eu já falei, né, para vocês, da comemoração. O que é recompensado é repetido e o que é punido é evitado. Só que essa comemoração tem que ser imediata, né? Não adianta assim, eu vou comemorar lá na frente. Então, o exemplo que tem aqui, eu quero parar de comer fora de casa. Então, como é que eu faço para comemorar isso? A cada vez que eu ia gastar X reais para comer, eu vou colocar numa conta de viagem. Essa conta nas minhas férias eu vou viajar, eu vou fazer um passeio e tal. Esse dinheiro saiu daqui e foi para lá. Então, a minha recompensa atual por esforço que eu fiz. E esse aqui eu acho que é o último. Não tem tanto a ver com a questão dos hábitos, mas tem muita gente falando de Ikigai, né, que é um termo japonês, de probabilidade. Aquilo que é divertido para mim e trabalhoso para os outros, provavelmente seja mais fácil de fazer. Aquilo que eu faço e eu perco a noção do tempo, talvez eu tenha mais vantagem para fazer, eu goste mais de fazer. Aquilo que eu tenho mais retorno do que a maioria, que é mais natural para mim, esse é o caminho que tem maior probabilidade de dar certo. Então, a dieta. Bom, eu gosto de comer tal coisa, o exercício eu gosto de tal coisa. Procurem esse caminho que vai ficar mais fácil. E aí, para finalizar mesmo, a questão da capacidade. Tudo que você for fazer tem que te desafiar no sucesso, mas que nem seja muito fácil. Por exemplo, eu vou jogar, o Agassi vai jogar tênis comigo. Não vai ter graça nenhuma para ele, né? Vai ser muito fácil para ele. Mas se ele for jogar hoje com um cara que tá nativo, vai ser muito difícil, também não vai ser prazeroso. Então é achar algo que tem um nível de dificuldade ótimo, que a gente chama. Aqui está um pouco das referências do que a gente estudou para fazer. E eu sei que está no finalzinho, mas se vocês quiserem fazer perguntas, comentários, nós estamos aqui à disposição. Eu queria só fazer um adendo. Quando o Léo falou a respeito de repetição, né, eu acho que isso é uma das principais questões para adquirir o hábito. É um exercício cerebral, né? E o que acontece com esse exercício cerebral? Como um exercício físico, a gente aumenta a nossa massa cinzenta. Essa massa cinzenta ela é composta por neurônios. Então, essa repetição que a gente acaba fazendo, a gente tem um negócio chamado neuroplasticidade do cérebro. Então, a gente consegue aumentar essa área cinzenta. Então, pessoal, acho que tem bastante informação, a gente gravou a palestra. Se tiverem dúvidas, sugestões, a gente está aqui à disposição. A gente fez aí, está cravado 4 horas da tarde, mas se alguém ainda tiver dúvida, fique à vontade. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, agradecer. Legal, ele falou aqui que uma palavra importante para mudança de hábito é a disciplina, realmente. A gente fica grato aí pelo espaço e à disposição para maiores informações a respeito de hábitos. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo feedback, por terem participado. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigada, Até mais. gente. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.